Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé persistente. Você se lembra daquela passagem que se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 17 a 26, onde amigos de um homem paralítico foi levado até Jesus e eles o procuraram introduzir por causa da multidão, subindo ao telhado. E naquela oportunidade ele foi curado. O relato desse homem que foi rebaixado na sua maca através de um buraco no telhado por 4 amigos é uma história bastante dramática da fé persistente, ou seja, da fé que não aceita a resposta não e que não desiste, sejam quais forem os obstáculos. A fé persistente recebe da parte de Deus aquilo que ela necessita, e os obstáculos no caminho não são intransponíveis para ela. Aqueles que têm a fé persistente receberão o que desejam, mas os outros não. Aquela casa onde Jesus estava ensinando a palavra estava cheia de gente, inclusive fariseus e mestres da lei. Tantas pessoas estavam reunidas para escutar Jesus que, segundo diz a Bíblia, bloqueavam a porta. A Bíblia também declara: o poder do Senhor estava com ele para curar todos. O poder de Deus, como nós sabemos, estava presente para curar todas as pessoas naquela casa. Mas somente um homem foi curado, e ele nem sequer estava entre os presentes na casa. Mas por que será que ele foi curado e ninguém mais? Vamos olhar esse mesmo relato em Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 2 a 5. Está escrito: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Tratava-se de um homem que nem sequer conseguiu entrar na casa. Mas, como eu disse, acabou sendo o único curado. Percebemos que o paralítico demonstrava sua fé. Afinal de contas, permitiu que fosse levado até o telhado e então baixado diante de Jesus. Quantos doentes permitiram que fossem levados ao telhado de uma casa para então serem baixados uma maca, a fim de serem curados? Quando alguém está doente, precisa de muita fé para se deixar levar até em cima de um telhado, e ainda mais para deixar-se baixar através de um buraco no telhado. Além disso, também seria necessária muita fé da parte daqueles que subiram até o telhado, carregando o enfermo. Não foi, portanto, somente do homem que Jesus elogiou a fé. Jesus também elogiou a fé daqueles 4 que levaram o enfermo e o fizeram descer através do telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, mandou o paralítico levantar-se do seu leito e andar. Esse comentário é interessante, pois a fé não é visível, mas as ações às quais a fé leva são visíveis. Poderíamos expressar o acontecido assim: Jesus, vendo as suas ações de fé, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou do seu leito e foi para casa curado. Esse homem e os seus 4 companheiros não queriam desistir. Quando surgiu diante deles um obstáculo à fé, uma circunstância adversa, simplesmente a contornaram. Aquele homem na maca e os 4 que o levavam poderiam ter perdido a esperança quando viram a multidão de pessoas tampando o acesso à casa onde Jesus estava pregando a palavra.
Poderiam ter dito: seria melhor voltarmos para casa. A situação aqui é impossível. Nem vamos arriscar uma tentativa? E aquele enfermo teria sido carregado de volta para casa, tão doente como sempre. Mas eles não desistiram, persistiram na fé. Por outro lado, quando não conseguiram entrar na casa, poderiam ter dito algo que ouvimos frequentemente em nossos tempos. Pois bem, acho que não era mesmo a vontade de Deus curá-lo. É assim que muitas pessoas definem qual é a vontade de Deus, pelas circunstâncias. Mas a vontade do Senhor não é determinada pelas circunstâncias que surgem em nossa vida. A vontade de Deus já foi declarada e exposta na sua palavra, e ela inclui a cura. Imagino que não era difícil tirar as telhas daquele tipo de casa. Mas, por outro lado, os que estavam na casa escutando Jesus pregar e ensinar a palavra, ouviram espantados de repente o barulho do arrombamento do telhado. E o dono da casa, como se sentia quando aqueles 4 homens desmontavam seu telhado? Mas a lição espiritual da história é esta: quando esses 5 homens se viram confrontados por um obstáculo, não foram simplesmente desistindo, mas fizeram algo a respeito. Quando não conseguiram chegar até Jesus, não ficaram com a fé desanimada, simplesmente foram por outro caminho. A Bíblia diz que sempre Deus fornecerá uma via de escape. Foi necessária bastante fé para remover aquele obstáculo, ou seja, subir no telhado e descer o doente para dentro da casa. E o paralítico também teve que exercer a sua fé. Já estava confinado no seu leito, e se os seus amigos tivessem dado só um passo errado no telhado, poderia ter ficado ainda mais aleijado do que antes. Temos aqui um quadro daquilo que a fé unida, a fé coletiva, pode realizar. Temos aqui 5 pessoas, o paralítico e os 4 que o carregavam, todos com o mesmo alvo: chegar até Jesus, a fim de obter a cura do homem deitado na maca. Estavam unidos no propósito, no alvo e na ação, visando a realização da tarefa. Afinal de contas, se não tivessem agido na união total, provavelmente teriam simplesmente deixado cair aquele pobre homem pelo telhado abaixo. E o coitado já estava confinado ao leito sem poder andar. Se não houvesse união entre os 4 que o fizeram descer pela abertura do telhado, certamente o doente teria caído no chão e ficado em um estado lastimável. Para nós, há uma lição em tudo isso. Para fazer algo coletivamente em favor de Deus, você precisa viver em união. União de propósitos, união de alvos e união nas ações. Você descobrirá de fato ao ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia continuamente fala a respeito dos apóstolos estarem em união, de mútuo acordo. Cada vez que os discípulos ficavam unânimes, o poder de Deus manifestava-se de tal maneira que, segundo Atos 4:31, tremeu o próprio lugar onde estavam reunidos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé persistente obtém favor de Deus, agrada a Deus. Esse homem foi curado não porque a sua fé ou a fé dos seus companheiros era maior do que a fé que você e eu temos, mas porque persistiram na fé, a despeito dos obstáculos, e porque estavam unidos no seu propósito. Não queriam abrir mão da sua fé. Aquele homem, como vimos, foi o único que saiu de lá curado naquele dia, porque não se deixou derrotar pelas circunstâncias. A qualquer momento, poderia ter dito aos 4 amigos: isso é difícil demais, leve-me para casa. Mas ele não fez assim. Recusou-se a desistir e a abandonar a tentativa quando as coisas não aconteceram do jeito de que ele gostaria. Não quis aceitar o fracasso como parte do seu pensamento, de modo que, ao ser confrontado por um obstáculo, simplesmente o contornou.
Sua atitude era: vim para ser bem-sucedido. Vim até Jesus para ele atender às minhas necessidades. Vim para receber da parte de Deus e não vou ser derrotado. E por isso recebeu de Deus tudo quanto necessitava. Às vezes nós também precisamos persistir na fé, porque Deus está nos recusando, não porque temos um inimigo que está guerreando contra nós, mas porque simplesmente nós desistimos. Veja esse homem na maca. Esse relato, eu repito, nos oferece um exemplo bíblico da perseverança na fé. Ele não recebeu facilmente a sua cura. Você acha que não foi difícil ser levado de maca até o telhado da casa, tanto para ele quanto para os 4 que tinham que carregá-lo? Tinha que abrir caminho no meio de alguns obstáculos antes do homem receber a cura. É possível que você também tenha que perseverar na sua fé e continuar a se apegar à palavra de Deus, mesmo quando pareça que a palavra não está operando em seu favor. Mas por que às vezes precisamos perseverar em nossa fé? Porque, embora o poder de Deus para curar esteja à disposição de todos, gratuitamente, assim como todas as demais bênçãos de Deus, o inimigo tentará lançar todos os obstáculos possíveis em nosso caminho, a fim de impedir que recebamos o que Deus tem para nós. Mas é necessário manter os olhos no alvo. Porque quando você assume o compromisso da fé para crer em Deus, em favor daquilo que Ele lhe prometeu, precisará ter dedicação 100% nesse compromisso, se é para ter sucesso. Não pode parar no meio do caminho. Você não pode parar e ficar satisfeito com a condição alcançada, mesmo quando chegar a um nível que acha cômodo. Não, você terá que correr adiante. É como participar de uma corrida. Uma vez que entrou na corrida, não haverá maneira de fazer uma pausa para descansar. Se você quiser correr, precisará correr com os olhos postos no alvo à sua frente. O pecado supremo de qualquer corredor de meta é tirar os seus olhos da meta final da corrida. Todo bom corredor sabe que corre com os olhos fitos no único objetivo, a linha da chegada, e dele nunca tira os olhos. Na carreira cristã, como sabemos, o alvo é o Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos nessa corrida, também não devemos deixar os nossos olhos desviarem a atenção, senão perderemos. O diabo, se você assim permitir, começará a conversar com a sua mente. E se você acreditar naquilo que ele diz e tirar os olhos de Deus, perderá terreno. Se deixar o diabo sussurrar os seus pensamentos de derrota, desânimo, dúvida e incredulidade nos seus ouvidos, você também não vai conseguir manter o olho na meta. Então, nunca deixe os pensamentos do inimigo dominarem a sua mente. Pensamentos tais como: você nunca dará conta, já é tarde demais, você não presta, as promessas de Deus não vão ser cumpridas na sua vida. Se você ceder e permitir que esses pensamentos permaneçam na sua mente, o inimigo vai te impedir de receber o melhor de Deus para a sua vida. Então, mantenha os olhos no alvo, em Jesus. Você perderá a corrida se tirar os olhos do alvo. Não fixe os seus olhares nos homens. Não fixe os seus olhos nas suas próprias falhas e erros. Afinal de contas, Deus não disse mesmo que você correria essa carreira nas suas próprias forças. Pare de confiar nas forças da carne, suas ou de qualquer outra pessoa. Não é o esforço carnal que vai fazer você um vencedor na vida. É só Jesus e a sua palavra imutável. Jesus é o nosso exemplo. E a derrota não faz parte da natureza de Jesus, daquele que andava na face da terra fazendo realizações poderosas. Jesus, aquele que morreu na cruz,
Jesus, aquele que, segundo diz a Bíblia, não conhecia pecado, mas foi feito pecado a fim de nos tornarmos a justiça de Deus em Cristo. Aquele mesmo Jesus nunca sofreu derrota. Aquele maravilhoso Salvador não conhece derrota, de modo que nós, a Igreja de Jesus Cristo, que fazemos parte do seu corpo, não devemos aceitar a derrota em nossa vida. A Bíblia também declara que Jesus tomou posse das chaves da morte e do inferno e que subiu até as alturas, onde vive para sempre, a fim de fazer intercessão por você e por mim. Não precisamos, portanto, fracassar em nada quanto fazemos. Jesus pagou um alto preço pela redenção total na cruz do Calvário. Lembre-se, não existe problema que não possa ser resolvido e não há medo que não possa ser dissipado se cremos em Deus e confiarmos na sua palavra. Você pode ter necessidades urgentes, mas a sua fé total em Deus irá te acompanhar até a vitória. Todos os ataques do inferno e a combinação entre todas as forças do inferno não poderão vencer o poder da fé sólida que se fixa somente em Deus. Se você se recusar a transigir a sua fé, Deus tomará as providências para o poder que foi investido na Igreja do Senhor Jesus Cristo seja eficaz na sua vida, porque você teve a coragem de crer nele. Mantenha a sua posição contra o inimigo. O inimigo sempre desejará passar blefe em você. Sempre tentará fazer você pensar que poderá vencê-lo. Mas a palavra de Deus diz que Satanás é um inimigo derrotado. Declare a palavra de Deus contra o inimigo e o coloque em fuga em nome de Jesus. Deus não distribui substitutos pelas suas bênçãos. Não lhe dará bijuteria em vez de diamantes. Sua palavra declara que quando você pede pão, ele não lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, ele não lhe dará uma serpente. Ele nunca recusou nenhum dos seus filhos que se chegou diante dele com uma fé simples. Não, Deus nunca disse. Lastiam dizer que o céu não tem mais aquela bênção em estoque ou que não existe mais. Desculpe, mas você tem que aceitar coisa de segunda mão. Ou então, perdoe, mas não posso fazer isso para você porque nem sei fazer. Ou você já ouviu Deus lhe dizer, quando você chega diante do seu trono, não tenho tempo para você, vai embora? Não. Os ouvidos do Senhor sempre estão abertos para ouvir o clamor dos justos. Deus dá o melhor que o céu tem para oferecer àqueles que resolveram se dedicar a Ele e andar em obediência à sua vontade. Deus nos promete na sua palavra que nenhum bem sonegará àqueles que andam retamente. Então, resolva hoje renovar o seu compromisso com Deus e com a sua vontade para a sua vida. Afaste da sua mente os pensamentos e sentimentos de fracasso, de medo e de desespero. Aproxime-se de Deus com fé renovada, crendo que se você pedir algo segundo sua vontade, Ele o escuta. E a Bíblia diz que se você sabe que Ele o escuta, também sabe que a sua petição é atendida. Resolva hoje que vai assumir autoridade sobre o inimigo em qualquer área da sua vida, em qualquer circunstância que ele tem tentado te manter preso. Então, mantenha longe os olhos das circunstâncias, mas os coloque fixos em Deus e na sua palavra. Em resumo, ouse crer em Deus e você sairá não só vencedor, mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, neste momento nós renovamos o nosso compromisso contigo. Assumimos o compromisso de não dar ouvidos aos pensamentos negativos, aos ataques do inferno, aos ataques do inimigo, mas nós assumimos o compromisso, Pai, de a cada momento continuar olhando a Tua palavra, desviando os nossos olhos das circunstâncias e crendo e confiando, Pai,
que para ti não haverá impossíveis, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que também nós confiamos na tua palavra que diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje nós recebemos a cura, a paz que excede todo entendimento, a provisão, a alegria, tudo aquilo que o Senhor promete na sua palavra. E recebemos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém. Glória a Deus, aleluia.